está por aqui, em toda parte, nossos pés. Bom dia, igreja. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Teve gente que não me reconheceu quando cheguei na igreja. Eu não entendi por que não me reconheceram. Né? Só falando que eu tô bonito, não sei aonde, né? Só tô de camisa, gente, tá? Sou eu mesmo, tá? Muito bem. Nosso tema de hoje, irmãos, a missão de Deus em um mundo contemporâneo. E foi maravilhoso poder estudar sobre isso durante esse tempo. E fui bastante impactado pela palavra de Deus, e a minha oração é que a igreja também seja. E eu gostaria de começar com uma pergunta. O mundo de hoje é igual ao que era há 40 anos atrás? Ninguém falou nada, ninguém quis denunciar a idade, né? 40 anos atrás. O mundo de hoje é igual a 20 anos atrás? Já teve gente que respondeu. Aí. Irmãos, se nós fôssemos fazer um exercício aqui e perguntarmos para as pessoas que têm aí de 60 a 80 anos se o mundo de hoje é igual no tempo em que ela era criança, se nós perguntarmos para aqueles que têm de 40 a 50 anos, fizéssemos a mesma pergunta, se nós perguntarmos para aqueles que têm 30 anos até os 40, se nós perguntarmos para os jovens e adolescentes, todos vão responder basicamente a mesma coisa, que os tempos não são os mesmos. E aí fica a pergunta para nós: qual é o papel da igreja hoje? Qual é a missão da igreja hoje? E essa segunda pergunta eu já quero respondê-la para você. A missão da igreja hoje é a mesma missão que há 40 anos atrás. A missão da igreja hoje é a mesma missão que há 100 anos atrás. A missão da igreja hoje é a mesma missão desde que a igreja surgiu. A questão é que os tempos mudam. E a igreja precisa entender como servir a Deus no seu tempo. Já dizia um pastor que os pregadores, os líderes da igreja, os cristãos, precisam andar com a Bíblia em uma das mãos e o jornal do dia em outra mão. A missão de Deus, a missão da igreja nunca mudou. Isso precisa ficar claro para nós. A missão da igreja sempre foi a mesma, desde sua origem. A missão de Deus sempre foi a mesma, desde o início, desde a criação. E depois da queda. Mas os tempos mudam. E nós, como igreja, precisamos fazer a leitura do nosso tempo, para que possamos cumprir com a missão de Deus. E antes de nós entrarmos no texto bíblico, eu gostaria de trabalhar a primeira parte desse nosso tema, que é a missão de Deus. Qual é a missão de Deus que nunca muda? Qual é a missão de Deus desde o início até os dias de hoje? Primeira coisa, primeiro ponto principal a respeito da missão de Deus. O alvo principal da missão é a glória de Deus. O alvo principal da missão é a glória de Deus. Esse é o principal aspecto da missão de Deus, da Missio Dei. O alvo principal da missão é a glória de Deus. John Piper, um pastor bastante conhecido e influente nos dias de hoje, ele diz que missões existem porque a adoração não existe. A adoração não existe em todos os lugares desse mundo. E por isso se faz necessário nós
expressarmos e manifestarmos a glória de Deus em todos os povos, em todas as etnias, porque esse é o cerne da missão de Deus, que Ele seja glorificado por todos os povos, glorificado no sentido de que todos os povos tenham consciência de que Deus é o Senhor. Então esse é o alvo principal da missão de Deus, a glória de Deus. E qual é a missão da igreja? Se a missão de Deus é a glória de Deus, se a missão de Deus é fazer com que todos os povos o adorem, o reconheçam como Senhor, a missão da igreja é pregar o evangelho e fazer discípulos. Não tem nada de complexo aqui. É basicamente aquilo que Jesus nos disse no final do evangelho de Mateus: ide e fazei discípulos. Ou lá em Marcos: ide, pregai o evangelho. Essa é a missão da igreja e é um privilégio, irmãos. Deus, em sua missão, na missão que Ele tem a fazer no mundo, Ele nos chamar para fazer parte disso. Ele chama a igreja, Ele escolheu a igreja como um dos agentes da sua missão de ser glorificado em todo o mundo. Então a missão da igreja é pregar o evangelho e fazer discípulos. Basicamente, tá, irmãos? Nós já conversamos bastante sobre isso nas outras pregações. E qual é a mensagem principal da missão de Deus e da missão da igreja? A cruz é o âmago do ministério e serviço cristão. A mensagem central, o ponto principal, aquilo que nós devemos proclamar, é a cruz de Cristo. Essa é a mensagem, esse é o centro da missão, é isso que nós devemos proclamar, este é o evangelho. E um último ponto a respeito da missão de Deus no mundo é que a igreja é enviada ao mundo. Nós cristãos não fomos chamados para viver na bolha gospel. Nós cristãos não fomos chamados para viver somente dentro dessas quatro paredes. Deus envia os seus discípulos ao mundo, e isso Ele diz lá em João capítulo 17. Vocês não são do mundo. Vocês não são do mundo. O mundo vos odeia. Mas, Pai, eu peço que não os tires do mundo, mas os guardes do maligno. A igreja é enviada ao mundo para proclamar o evangelho e assim fazer com que todo povo, língua, raça e nação glorifique a Deus. A igreja é enviada. Deus é um Deus missionário. Desde sempre, Deus é um Deus missionário. Deus envia um povo, Deus envia pessoas. Isso aconteceu com Abraão. Sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão foi. E o exemplo maior de Deus como um Deus missionário é o próprio Jesus Cristo. Afinal, nós cantamos aqui, gostamos muito de cantar, não é verdade? Deus enviou. É o começo da música. Deus envia o seu Filho aonde? Ao mundo, para que ele cumpra a missão de Deus. Deus é um Deus missionário. E logicamente, a igreja também deve ser uma igreja missionária, que faz parte da missão de Deus. Na história, no seu tempo, em sua geração. A igreja sempre foi um dos agentes que Deus escolheu para servir em seu tempo, na história e na sua geração. E por isso eu fiz a pergunta: qual é o papel da igreja hoje? Porque há 80 anos atrás, há 60 anos atrás, há 40 anos atrás, há 20 anos atrás, a igreja entendeu o seu papel,
naquele tempo, e é por isso que nós estamos aqui, porque irmãos lá atrás, há mais de 60 anos, entenderam qual é a missão de Deus, entenderam o seu papel naquele momento, e decidiram servir a Cristo, plantando uma igreja, da qual nós fazemos parte, a Igreja Evangélica da Barreirinha. Irmãos entenderam qual é a missão de Deus lá atrás, e é por isso que nós estamos aqui. E nós temos a responsabilidade de entendermos qual é a missão de Deus para hoje. Qual é o papel da igreja hoje? A missão de Deus não muda, desculpe. A missão de Deus não muda, mas qual é o papel da igreja dentro dessa missão nos tempos de hoje? E agora eu gostaria de trabalhar a segunda parte do nosso tema. Já falamos sobre a missão de Deus. Mas o que seria o mundo contemporâneo? E para falar do mundo contemporâneo, nós precisamos falar de um fenômeno, do espírito da nossa época, daquilo que rege tudo que é produzido enquanto cultura e enquanto conhecimento. Quer falar sobre, talvez você já tenha ouvido, a pós-modernidade. Alguns sociólogos, filósofos chamam de hipermodernidade, né? Mas o que seria isso? É o tempo que nós estamos vivendo. Vivemos em um mundo pós-moderno. Quer você queira, quer não. Esse é o mundo de hoje, esse é o tempo de hoje. Mas o que raio seria pós-modernidade? Alguns estudiosos dizem que isso começou depois da Segunda Guerra Mundial. Mas ela teve o seu ápice, né, ali a partir da década de 80. E quais são os pensamentos da pós-modernidade, desse mundo contemporâneo? Primeira coisa, ruptura de verdades absolutas. Esse fenômeno pós-moderno, ele tem como ponto principal a ruptura de verdades absolutas. Ou seja, não há uma verdade que rege aquilo que está sendo dito e produzido. Tá? Outro ponto em relação à pós-modernidade, o progresso social e cultural. Queridos, é só você sair da sua porta de casa para fora. Quantos condomínios você vê na rua da sua casa? Lembra aquela frase? Nossa, quando eu era criança, tudo aqui era mato. Hoje não é mais, gente. Cada pedaço de terra estão levantando um condomínio, estão levantando um prédio. Isso é um fenômeno característico da pós-modernidade. Você pensa assim, nossa, Alisson, nunca ouvi falar sobre isso, mas isso está acontecendo. Os avanços culturais, qual é um dos principais fatores do avanço cultural? Você talvez esteja com ele no seu bolso ou na sua mão. Vocês já viram uma foto, não sei se vocês já viram nas mídias sociais, em que está um celular e em cima está todos os outros eletroeletrônicos que estão dentro do celular. Já viram uma foto assim? Rádio, relógio, que mais? Oi? Gravador, filmadora, calculadora, televisão. Por isso que ele sabe, o Joel sabe, o pastor Joel sabe. O celular, ele faz parte desse fenômeno pós-moderno, o avanço da cultura, o avanço da tecnologia. Então, irmãos, por mais que você nunca tenha ouvido falar sobre isso, ou ouviu e não se atentou, isso é algo que faz parte do nosso dia a dia. E não só o avanço da tecnologia, como a ruptura de verdades absolutas. Você com certeza já ouviu. Não existe verdade. Cada um tem a sua verdade. Essa fala faz parte do pensamento pós-moderno. Não há uma verdade que baliza, não há uma verdade que dá base a outras verdades. Não há uma verdade que define aquilo que é mentira, aquilo que é falso e aquilo que é correto.
Mas há algo que esse fenômeno trouxe, algo não, há muitas coisas que trouxe dois outros pensamentos, muito difundidos inclusive hoje. Um deles é o relativismo. O que é verdade hoje pode ser não verdade amanhã, e depois de amanhã pode se tornar verdade de novo. Ninguém é de ninguém. O relativismo, mas há outro também que está muito em voga hoje, o pluralismo. Todos os caminhos levam a Deus. Todas as verdades são verdades inquestionáveis. São fenômenos do tempo em que estamos vivendo. Mas há algo ainda muito mais sério que tem afetado, esses também têm afetado, mas há algo que tem afetado diretamente a igreja: a rejeição da Bíblia como verdade absoluta. Porque se de fato não há uma verdade que governa, não há uma verdade que dá base a todas as outras coisas, logo a Bíblia não é verdade. É uma verdade de todas as outras. Ou ainda pior, muitos dos pensadores falam que a Bíblia é só mais uma narrativa. É uma história que não tem valor, é uma lenda que não tem valor. Outra característica desse mundo pós-moderno, a ausência de pecado. Se cada um tem a sua verdade, se todas as verdades são absolutas, se todas as verdades são verdades, logo, aquilo que eu faço de errado, por mais que para o outro é errado, para mim, está valendo. Ou seja, o pecado nessa conta, ele não entra. E isso tem entrado dentro das igrejas, irmãos. E eu gostaria de contar um exemplo. Ronaldo Lidório, muitos de vocês já ouviram pregações, conhecem, é um missionário presbiteriano. Um dia ele foi convidado a pregar em uma igreja tradicional. Uma igreja tradicional, histórica. E ele nunca havia visitado essa igreja, mas estava lá. A igreja tinha uma denominação histórica, tradicional. E ele foi pregar nessa igreja. Preparou o seu sermão, organizou os pontos e foi pregar. E quando ele chega lá naquela igreja, o pastor, o líder daquela igreja, diz assim para ele: "Ô pastor Ronaldo, tudo bem, tudo bem? Tudo bem. Então, só que assim, eu sei que o senhor prega e o senhor é bênção, mas evita falar de pecado, por favor." Esses pensamentos têm penetrado na igreja. Outro fenômeno desse mundo pós-moderno é o pensamento individualista. Eu penso em mim, naquilo que eu preciso, naquilo que me satisfaz, nos meus sonhos, nos meus desejos. Mas quando nós falamos de individualidade, como isso afeta a igreja? Como isso afeta a igreja? Qual é o aspecto importante da vida cristã que envolve cada um de nós? A comunhão. Outra coisa que acabou penetrando, por isso que o maior movimento, abrindo um parênteses em relação à individualidade, por isso que a maior igreja que cresce hoje são os desigrejados. São pessoas que, a certo ponto da vida, se decepcionaram com a igreja e preferem viver a sua espiritualidade de maneira individual. Isso é pensamento fruto da pós-modernidade. Outro movimento que tem afetado a igreja, a teologia da prosperidade. Porque o pensamento pós-moderno diz que quanto mais você tem, quanto mais recursos,
quanto maior o alcance da sua estabilidade e condição, você é uma pessoa vencedora e de sucesso. E isso tem penetrado dentro das igrejas. Igrejas têm se deixado influenciar e manipular pelo fenômeno da pós-modernidade. Se não há Deus, se não há verdade absoluta, não há pecado espiritual, ou seja, o ser humano não é pecador. O que ele tem são erros morais. Uma falha aqui, uma mentirinha aqui, não é um pecado espiritual, é um erro moral, é uma falha moral, uma falha ética, mas não tem nada a ver com o espiritual, porque se não há verdade absoluta, se não há um Deus criador e soberano, não tem esse papo de espiritualidade. Se não há verdade que regula, tudo que o ser humano produz é bom. E aqui é um ponto importante que nós precisamos nos atentar. Há coisas muito boas que pessoas não cristãs produzem. E você desfruta dessas coisas todos os dias. Eu não posso afirmar, mas eu tenho quase 95, 99% de certeza que o seu carro que você usa hoje não foi feito por alguém cristão, talvez. Mas o carro é algo bom? Hoje ele é uma necessidade. O celular que você está nas suas mãos e que você usufrui, não foi criado por alguém cristão. Não foi feito. E você usufrui de coisas que não cristãos criam, que não cristãos fazem. Então não é a fala aqui, irmãos, não é que tudo que o ser humano cria é ruim. Tem muitas coisas boas. Mas a partir do momento que nós não temos verdade que regula essas coisas, tudo que é criado se torna bom sem chances de ser refutado. Tem um filme, que é um desenho, que eu não lembro o nome, mas é alguma coisa da salsicha, alguma coisa assim, um desenho, não sei se vocês já viram esse desenho. Salsicha é até estranho falar, né? Mas é o nome do desenho, mas é Vina, né? Para nós aqui é Vina. Mas é alguma coisa, festa de não sei do que. É um desenho. E muitas crianças assistiram esse desenho. Mas esse desenho, ele é extremamente imoral. Extremamente imoral. Não, mas não tem problema, é só um desenho. Percebe, irmãos, como esse pensamento está constantemente ao nosso redor? É o fenômeno que nós estamos vivendo. E tem algo ainda muito sério. Um pensamento da pós-modernidade. A rejeição da singularidade de Cristo. Cristo é só mais um pensador. Cristo é só mais um filósofo. Cristo é só mais um cara legal, que amava as pessoas, que ensinava coisas legais. Mas Cristo, no pensamento pós-moderno, não é o Messias. Esse é o fenômeno do nosso tempo. E aí eu repito a pergunta que eu fiz no começo. Qual é o papel da igreja no nosso tempo? Nós precisamos entender o tempo em que estamos vivendo, para que possamos servir a Deus no tempo, no momento e na história. Uma fala que ficou muito... estava em alta aí nas últimas 2 semanas. Um pastor muito conhecido disse que nós não devemos colocar os nossos filhos na universidade. Ouviu isso? Aí gerou aquele bafafá,
preocupar, né? Mas eu entendo, irmãos. Tento entender o que ele quis dizer. A faculdade, ela é reconhecida, a universidade é conhecida como um dos polos do conhecimento, onde se produz conhecimento, e esse conhecimento vai impactar todas as esferas da sociedade. Todas as esferas: política, educação, agricultura, tecnologia, a medicina, ciência. O conhecimento que é produzido na universidade vai impactar todas as esferas da sociedade. E esse conhecimento, quer você queira ou quer não, ele atinge o mais rico e também o mais pobre. As universidades têm esse papel. E nós sabemos que muitas universidades durante a história se perderam. E hoje elas têm um viés muito mais direto e objetivo de formação. Nós sabemos disso, eu estudei, fui a uma universidade, muitos aqui que estão na universidade, outros que querem ir para a universidade. Então eu entendo o medo e a fala, de certo modo, desse pastor. Mas ele esqueceu que, em toda a história, as maiores universidades foram fundadas por cristãos. Foram fundadas por cristãos que entenderam a missão de Deus no tempo, no mundo que estavam vivendo e perceberam: nós podemos influenciar a sociedade produzindo um conhecimento que tem base na verdade absoluta, a palavra de Deus. Logo depois da igreja primitiva, haviam duas ciências naquela época que eram extremamente valorizadas. É como se tivesse vestibular naquela época, a maioria da população ia escolher entre essas duas. E dentre essas duas, a população ia escolher uma. Adivinhe qual é? Filosofia e teologia. E a maioria ia escolher teologia. Então, irmãos, a questão aqui não é que nós não podemos enviar os nossos filhos para a universidade. Pelo contrário, eles precisam estar lá para que eles possam cumprir com a missão de Deus. E cabe às famílias, cabe à igreja, ajudar esses jovens que vão à universidade a dialogar com os conhecimentos que estão sendo ensinados lá e a não se deixarem manipular por esses conhecimentos e, pelo contrário, testemunhar do amor de Deus. Porque foi isso que muitos homens e mulheres durante a história fizeram. O papel da igreja só vai ser compreendido quando a igreja perceber o fenômeno do seu tempo. Uma última característica da pós-modernidade, desse mundo contemporâneo, é que não há clareza nas coisas. Não há clareza, não tem nada de objetivo, nada de concreto, é tudo subjetivo, tudo abstrato. É tudo flexível. Por quê? Qual que é o primeiro ponto em relação à pós-modernidade? A ruptura de verdades absolutas. Não há nada que governe e rege tudo que está sendo produzido ou falado ou criado. Muito bem, irmãos. Isso é para que nós possamos entender qual é o papel da igreja. E agora, vamos para o texto bíblico. Precisamos da Bíblia, que é a verdade absoluta, para que nos ensine qual é o papel da igreja nos tempos de hoje. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios 1, a partir do versículo 18, até o versículo 25. 1 Coríntios 1,
versículo 18 até o versículo 25. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Um pouquinho do contexto da carta, da primeira carta à igreja de Corinto. Essa igreja, o ministério de Paulo, aconteceu ali na cidade de Corinto, em Atos capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 11. O pastor Lucas pregou nesse texto há um tempo atrás. Ali é onde Paulo encontra Áquila e Priscila. E ele começa por um determinado tempo a trabalhar, fazendo tendas para sustentar o ministério. Mas depois disso ele se dedica ao evangelho. E ali, na cidade de Corinto, ele fica por 1 ano e 6 meses pregando o evangelho, ensinando, plantando igrejas, solidificando aquilo que ele estava ensinando. Em certo ponto ele está pregando e os judeus começam a zombar e a blasfemar, e Paulo então decide voltar o seu ministério aos gentios. E muitos da cidade de Corinto acabam se convertendo, né? E há algumas características da cidade. Isso é muito importante para que nós possamos entender qual é o papel da igreja nos tempos de hoje. Era uma cidade muito rica. Muito rica. Era uma cidade de natureza cosmopolita. O que significa isso? Era uma grande cidade que tinham diversos povos, diversas culturas. Então ela abrangia não somente as pessoas que moravam ali na região, mas ela tinha um alcance ainda muito maior, ela alcançava até mesmo outras nações, porque muitas pessoas de outros países moravam ali. Então era uma cidade extremamente multicultural, muito grande. Era basicamente como se fosse, né, fazendo a comparação, né, Roma seria Roma domina sobre o Brasil e faz do estado de São Paulo a sua Corinto. Ok? Sua Corinto. É como se fosse isso, né? Comparação para que a gente possa entender. Foi uma das capitais da província romana de Acaia. A população, como que era essa população da cidade de Corinto? Gregos, homens libertos da Itália, veteranos do exército romano, homens de negócios, oficiais do governo, pessoas do Oriente Próximo e uma grande comunidade de judeus. Percebe porque é uma cidade grande, cosmopolita? Olha o tanto de pessoas que ela reúne, pessoas de diferentes classes, pessoas de diferentes culturas. Mas o que predominava naquele tempo, na cidade, era uma cultura extremamente pagã e imoral. Possuía uma acrópole chamada Acrocorinto. Olha só, como se fosse, né, eu falei aqui, Roma dominando o Brasil, tornando o Brasil, né, fazendo parte do seu domínio. Chega aqui no estado de São Paulo, né, que é muito grande, e aí eles falam assim, agora a Acrópole de São Paulo é a capital, a grande São Paulo. É como se fosse isso. Em Corinto tinha isso. E lá, nessa Acrocorinto, havia um templo à deusa Afrodite. E
Quem sabe um pouquinho de história, sabe que os cultos à deusa Afrodite envolviam o quê? Isso que você pensou, tá? Era uma cidade totalmente, uma cultura totalmente pagã e imoral. E havia uma expressão, o pastor Joel, quando pregou em 2 Coríntios, trouxe isso. Havia uma expressão que era usada como se fosse um xingamento. Quando você queria xingar alguém, você falava assim, você está corintianizando as coisas. Não é de ser corintiano, tá? Calma lá. Você está corintianizando as coisas. Ou seja, você está sendo imoral. Corintianizar era sinônimo de xingamento naquela época. Cidade boa? Sim ou não? Mas aí está o detalhe. Foi nessa cidade que Paulo plantou várias igrejas. Consegue compreender qual que é o papel da igreja? Apesar da cultura que predomina, apesar daquilo que está acontecendo, apesar de tamanha imoralidade, de tamanho pecado, apesar dos pensamentos que dominam, dos fenômenos que existem, a igreja não pode deixar de cumprir com o seu papel. A igreja não pode deixar de participar da missão de Deus. A igreja precisa avançar. Afinal, nós cantamos aqui, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não há pensamento, não há fenômeno, não há filosofia, não há nenhum tipo de coisa que pode fazer com que o evangelho pare, com que a igreja avance. Porque o evangelho, como diz lá em Romanos 1,16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não há filosofia ou pensamento que possa parar a igreja do Senhor. E por isso a igreja pode e deve continuar participando da missão de Deus. E Paulo entendeu isso quando pregou lá em Corinto. Por mais que aquela comunidade, aquela sociedade fosse totalmente pagã e imoral, ele tinha esperança de que ali, ao pregar o evangelho, pessoas fossem salvas, pessoas fossem redimidas, pessoas fossem curadas pelo poder de Deus. E é isso que deve mover uma igreja missionária em um mundo contemporâneo. Não é o caos que está diante dela, mas é a esperança de que pessoas sejam salvas pelo poder de Deus. Muito bem. Vamos ler o texto. Vamos ver o que Paulo está dizendo aqui. Versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Olha só, Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. E aqui seria melhor uma tradução para os que estão se perdendo. Aqueles que estão se perdendo estão em um processo, caminhando para a perdição. E essas pessoas, ao se depararem com o evangelho, e você já deve ter tido uma experiência assim, essas pessoas que estão se perdendo e que rejeitam o evangelho, elas acham que a gente vive uma loucura. E era o que o povo daquela época achava também. Esses cristãos são loucos. Como eles podem crer que aquele homem que morreu vergonhosamente numa cruz pode ser o Salvador? Como isso é loucura, isso é insanidade. A palavra que loucura é isso, insanidade, tolice. E por isso que Paulo fala, de fato, a palavra da cruz é loucura. Só que ela não é loucura para todo mundo. Ela é loucura para aqueles que querem chegar até Deus pelos seus próprios meios. E nós já vamos trabalhar isso.
A palavra é loucura para aqueles que estão se perdendo. Pessoas estão em processo de perdição, estão caminhando longe de Deus e a passos largos para o inferno. Elas estão dominadas por pensamentos e filosofias e modos de vida e visões de mundo que não estão adequadas àquilo que o próprio Deus estabeleceu. E por isso que o evangelho para essas pessoas é loucura. Mas há um outro tipo de pessoas. Continuação do versículo. Mas para nós que somos salvos, o evangelho é o quê? Poder de Deus. Então o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está nos revelando, Deus está nos revelando através de Paulo a maior polarização e a mais crucial que existe. E nós vivemos num mundo polarizado. Uns optam por um lado, outros optam por outro. E esses opostos não se atraem. E isso acabou penetrando dentro da igreja. E a igreja acabou esquecendo da principal polarização, que é crucial quando se diz respeito à missão de Deus. E essa polarização é a seguinte: existem aqueles que estão se perdendo e existem aqueles que estão sendo salvos. Paulo está mostrando isso. E o cerne dessa polarização, a divisão, a linha divisória dessa polarização é a palavra da cruz. É por essa verdade absoluta que Deus define os que estão se perdendo e os que estão sendo salvos. E esse Deus é um Deus maravilhoso, porque esse Deus, ao observar aqueles que tentam buscá-lo, aqueles que tentam atingir um conhecimento da sua própria forma, ele faz questão de confundir estas pessoas. Olha o versículo 19: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Deus, o próprio Deus, confunde a inteligência daqueles que tentam alcançar a salvação por seus próprios meios. Essa é a crítica de Paulo aqui. A crítica de Paulo é às pessoas que tentam buscar uma salvação longe de Deus, longe da presença de Deus, longe da palavra da cruz, que tentam buscar essa salvação por seus próprios meios, com seus próprios recursos e por sua própria força. E Deus, com essas pessoas, ele faz questão de confundi-las. E ele fala isso no versículo 20. Onde que está o sábio? Cadê o filósofo de vocês? Onde está o escriba? E aí ele fala para os judeus. O escriba era o sábio dos judeus. Primeiro ele fala para os gentios: onde que está o sábio? Principalmente para os gregos, que valorizavam a sabedoria. Onde que está o escriba, judeus? Onde está o inquiridor, o apontador, o argumentador desse século? Qual desses pensadores da época conseguiram chegar ao conhecimento de Deus? Nenhum. Porque Deus, o próprio Deus, os confunde. E ele continua: porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Deus confunde os sábios que querem chegar à salvação por seus próprios meios. Nenhuma sabedoria, irmãos, produzida nesta época ou na nossa época é o suficiente para gerar salvação. Nenhuma filosofia ou teologia que seja produzida longe de Deus pode gerar salvação.
Nenhuma verdade que não contenha base na palavra de Deus pode nos levar a Cristo. É somente a palavra da cruz. O que Deus está fazendo aqui? Ele está confrontando os orgulhosos. Nós ouvimos aqui durante a semana o professor dizendo: não adianta nós termos uma estante cheia de títulos ou diplomas que chega a ficar envergada. Não adianta nós termos 50, 80 anos de igreja se aquilo que nós ouvimos nós não aplicamos. Não adianta a gente ter tudo isso se isso só serve para encher o nosso ego. O que Deus deseja do seu povo são corações humildes e quebrantados na sua presença. Isso não tem nada a ver com tempo de igreja. Oi. Exato. A mensagem da cruz. Deus está confundindo os orgulhosos. O próprio Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, se fosse para se orgulhar de alguma coisa, eu tenho muita propriedade, porque eu sou hebreus de hebreus. Segundo a lei, eu sou fariseu, sou da tribo de Benjamim. Segundo ao zelo, eu sou perseguidor da igreja. Mas eu considero tudo isso como esterco para ganhar a Cristo. Essas pessoas que Deus deseja se relacionar, é a essas pessoas que Deus revela a sua grandeza e o conhecimento dele, é essas pessoas que são salvas. Lá em Isaías 57, versículo 15, ele mesmo diz: eu sou o Deus que habita no sublime trono, eu sou o Deus que habita no mais alto e sublime trono, mas eu também habito com os oprimidos e contritos de coração. Não é que Deus abomina o conhecimento, mas Deus abomina aqueles que querem buscar um conhecimento longe da presença dele, que querem alcançar a salvação por meio das suas próprias forças. Mas qual é o meio? Qual é o meio que Deus escolheu para que nós sejamos salvos? Qual é o meio? Versículo 21. Visto como sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Qual é o meio que Deus então escolheu para que pessoas sejam salvas? É a loucura do que é pregado. Aqui está a loucura da pregação, mas seria muito melhor se fosse loucura do que é pregado. Sabe por quê, irmãos? Adiantar um pouquinho. Aqui há dois grupos de pessoas que estão se perdendo: judeus e gregos. E os gregos, nessa época, eles valorizavam muito o quê? O conhecimento, a sabedoria, a retórica, a beleza das palavras daquele que fala, a maneira como ele se expressa, né? Você já deve ter se pegado pensando assim: nossa, como aquela pessoa fala bonito. Eu lembro até hoje, o primeiro trabalho que apresentei na faculdade, cheguei lá todo pomposo, né? Não, eu tinha um grupo de 3, e trabalho de faculdade, você sabe como que é. Um faz o trabalho, o outro apresenta e o outro segura o cartaz. Não é verdade? É assim que funciona.
Daí você escolhe lá no Jockey Pô quem que vai segurar o cartaz, quem que vai escrever e quem que vai falar. E eu, metido a besta, era o que ia falar, né? Porque, nossa, não, eu falo lá na igreja, né? E tal, já estou acostumado, pode deixar. Vem no pai, né? Fui falar, usei palavra bonita. Nossa, não sei o quê, porque a conjuntura da nossa época. Nem sabia o que significava conjuntura ainda, né? Porque o anacronismo, né? Anacronismo, nem sabia o que era. E sabe quando você termina o que você fala e você chega assim, não, hoje eu mitei, hoje eu fui 10 de 10. Quando a professora começa a falar, dizer aí para vocês, não, foi bem escrito, mas tudo o que vocês falaram está errado. E ela falou vocês ainda para tirar um pouquinho o peso. Não existe. Os gregos, eles admiravam aquelas falas bonitas, a retórica bonita, as palavras difíceis. Eles gostavam de pessoas que construíam conhecimento dessa forma. Eles queriam atingir a sabedoria dessa forma, com suas próprias palavras, do seu próprio jeito, com aquela elegância e pompa. Mas o que nos leva à salvação é a loucura do que é pregado. E aqui Paulo está sendo muito irônico. Não é que a pregação é loucura. Paulo está usando o que eles diziam para trazer um ensinamento. E ele está dizendo assim, por mais que vocês achem que aquilo que nós vivemos é loucura, é isso que nos leva ao verdadeiro conhecimento de Deus. Até a nossa loucura é mais sábia do que a sua sabedoria. É isso que Paulo quer dizer aqui. Os gregos, então, valorizavam essa retórica bonita, essa eloquência, mas não tinha conteúdo, não gerava salvação, não gerava edificação, não gerava santificação. O mundo tentou não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Porém, desse pessoal todo, Deus escolheu salvar os que creem pela loucura do que é pregado. Porque a importância, irmãos, e aqui é algo que falou muito comigo, porque a gente estuda isso na faculdade, eu tenho estudado isso na faculdade de teologia, métodos hermenêuticos, homilética, homilética, como se falar, expressar no culto, que palavras usar. A gente estuda essas coisas, nós usamos os cursos lá da Grécia. E não é cristão, foi produzido por pessoas não cristãs, e a gente usa esses recursos para preparar a pregação, porque é algo muito bom, bem usado é muito bom, mas não são as que geram salvação, não são essas coisas que levam as pessoas ao arrependimento, não é isso que faz com que as pessoas conheçam a Deus, é a cruz de Cristo. É o escândalo da cruz, é isso que impacta a vida das pessoas. Ferramentas, métodos, instrumentos são válidos quando bem usados, mas o que convence as pessoas, que gera salvação e arrependimento, é a pregação do Evangelho. E para nós finalizarmos, o meio de salvação é a cruz de Cristo, é a loucura do que é pregado. Mas ainda que essa seja a mensagem da igreja, ainda que esse seja o conteúdo da nossa evangelização, a igreja precisa entender o seu tempo, o seu momento e a sua história. Porque Paulo fez isso quando plantou igrejas em Corinto. Ele podia ter dito assim, nossa, aqui tem muita imoralidade. Deus, queima essa cidade que eu não quero saber. Mas o que levou a Paulo a plantar igrejas lá foi a esperança de salvação.
o Evangelho, ele fala em outro momento: ai de mim se não pregar o Evangelho, eu estou preso ao Evangelho, eu deixei tudo de lado para ganhar a Cristo. O que movia o coração de Paulo, independente da situação do povo, era a esperança de que o Evangelho transformaria aquelas pessoas. E nós devemos ter essa esperança, porém, nós precisamos ouvir, nós precisamos saber o que está sendo dito lá fora. Nós gostamos, e está muito certo em falar, nós precisamos ser a resposta para a sociedade, mas a questão é qual pergunta a sociedade está fazendo. E se nós vemos os encontros com Jesus, lá em João, Jesus se relaciona com as pessoas a ponto de saber o que está sendo perguntado, e aí ele evangeliza, fala do evangelho do reino para elas, de acordo com a necessidade daquela pessoa. Isso aconteceu com Natanael, isso aconteceu com a mulher samaritana, isso aconteceu com Nicodemos. Se você ver o relato, Jesus fala com essas pessoas de formas diferentes. Por quê? Porque são pessoas diferentes, em momentos diferentes, e que estão fazendo perguntas diferentes. Jesus contextualizava a mensagem. E nós, como igreja, precisamos entender quais perguntas as pessoas estão fazendo lá fora. Quais perguntas as pessoas do seu trabalho estão fazendo lá fora. Um dia um aluno me perguntou: professor, você acredita em Deus? Eu falei: oh Deus, mais claro do que uma oportunidade de evangelizar não podia ter. E aí eu evangelizei aquele aluno, rapidamente ali, porque daí depois ele queria brincar, né? Mas aproveitei, glória a Deus por isso. Mas quais são as perguntas do seu vizinho? Quais são as perguntas do seu colega de trabalho? Quais são as perguntas que estão fazendo na faculdade? Quais as perguntas que estão fazendo na escola? Nós precisamos nos atentar ao que está sendo dito lá fora, para que nós possamos evangelizar de maneira ainda mais eficaz. É uma igreja que entende o seu momento e o seu tempo e serve a Deus com ainda mais eficácia e excelência. E eu quero trazer para vocês 3 exemplos da nossa igreja. Como a nossa igreja tem entendido o seu papel no mundo de hoje? Primeiro exemplo, viagem ao Rio Grande do Sul. A igreja entendeu o seu tempo, o momento e a história. Só que o que nós vamos fazer lá? Vamos pregar? Vamos, mas só isso. A igreja entendeu o seu tempo, o seu momento e a história. Outro exemplo, Cesta do Amor, que também eu considero como um ministério de visitação. As irmãs que vão visitar pessoas que precisam de Cesta do Amor, o que vocês fazem? Vocês vão na casa das pessoas. Vocês conversam com as pessoas. Vocês ouvem as perguntas que elas estão fazendo, as necessidades. E aí vocês levam um alimento, tanto físico, o ministério que entendeu o seu tempo, o seu momento e a história. E um último exemplo. Quantos aqui já ouviram falar sobre o programa da prefeitura chamado Comunidade Escola? Muito bem. Comunidade Escola é a escola aberta à sociedade. A escola aberta às pessoas da comunidade. E a escola desenvolve vários programas, vários projetos, várias brincadeiras, oficinas, para que a comunidade venha usufruir do espaço e daquilo que está sendo oferecido. E a nossa igreja está na escola. Eu, pela graça de Deus, quando me tornei professor da rede, fui convidado a fazer parte do projeto. E um dia estava lá, inclusive nós levamos o Gols da Fé para a escola. Obviamente a gente tem algumas restrições, a gente não pode fazer devocional com as crianças e tudo mais. Mas um dia eu estava lá, tranquilo, e aí um dia a diretora da escola chegou assim: queria fazer um
uma recepção com música com as pessoas. Você conhece algum músico? Aí eu quase dei risada, né? Nossa, conheço, sei lá, uns 20, no mínimo. Hã? Né? Conheço, meu irmão, minha cunhada, os amigos, são músicos. Você pode trazer eles aqui? Posso. Mas que tipo de música vocês tocam? Eu falei, eita. Eu pensando numa palavra para ela entender, eu falei, a gente toca música gospel. Quando eu falei isso, me doeu meu coração, mas eu tive que falar, né? Para ela entender. Adaptação cultural. Eu falei, eles tocam música gospel, tem problema? Ela olhou para mim assim, mas lógico que não. Irmãos, naquele momento meu coração ficou muito feliz. Lutero diz, música ensina doutrina. Muitas vezes, irmãos, e você não minta para mim, uma música fala mais com você, uma música com teologia boa, fala mais com você do que uma pregação. Você decora mais uma música do que um versículo bíblico. Estou mentindo ou não? Quando ela falou isso, eu falei, Deus está abrindo portas para a igreja avançar na comunidade. Deus tem aberto portas, irmãos. A igreja tem entendido o seu papel, o seu tempo, o seu momento na história para cumprir com a missão de Deus em um mundo que não é cristão. Quando você baixa lá os resultados do IBGE, 90% da comunidade brasileira é cristã. Mentira! Porque se 90% das pessoas do Brasil fossem cristãs, não havia criminalidade mais. A igreja precisa entender o seu papel no tempo, no momento e na história para cumprir a missão de Deus em um mundo contemporâneo e pós-moderno. E graças a Deus a nossa igreja tem entendido isso. Graças a Deus a nossa igreja tem entendido isso. E lá no Comunidade Escola, pode ter certeza que ainda quero levar muitos irmãos para testemunhar o amor de Deus naquele local. E hoje no final do culto já vou conversar com alguns. Ela não vai embora. Né? Vai embora. Porque Deus tem aberto portas para a igreja participar e continuar realizando e participando da missão que Ele tem feito no mundo. Deus está usando essa igreja. Aplicações. Deus chama os humildes. Enquanto muitos querem chegar ao conhecimento de Deus através das suas próprias forças, Deus escolhe aqueles que reconhecem o seu senhorio, que reconhecem a sua grandeza e soberania. Deus chama os humildes para participar de sua missão. Deus atua na história, no tempo e na geração. Deus é um Deus missionário. Deus é um Deus que tem visão ampla daquilo que está sendo feito. E Deus chama a igreja para fazer parte da sua missão. Uma igreja bíblica, uma igreja que tem base na verdade, mas uma igreja que contextualiza a mensagem, a fim de ser relevante no tempo, no momento e na história. Amém? E a base da nossa mensagem é a loucura da pregação. Porque é só ela que gera salvação. Vamos ficar em pé, vamos orar? Acima de toda razão, acima dos céus, olhando pra nós com graça e perdão. Ó Deus do meu ser, o meu Deus tu és. Perto e mais perto eu estou. Tua voz satisfaz, quebra e refaz.